Mateus capítulo 24 nos apresenta um dos discursos mais profundos e impactantes proferidos por Jesus Cristo durante seu ministério terreno. É uma passagem fundamental para entendermos os tempos em que vivemos e os que ainda virão. Este sermão profético foi compartilhado por Jesus com seus discípulos mais próximos. Eles estavam sentados no Monte das Oliveiras, contemplando a beleza do Templo de Jerusalém, quando fizeram uma pergunta crucial. A pergunta dos discípulos era dupla: quando essas coisas aconteceriam, referindo-se à destruição do templo, e qual seria o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus, então, desdobra uma revelação surpreendente. O tema central deste discurso é a revelação dos eventos que precederão o fim dos tempos. Jesus não apenas responde à pergunta sobre o templo, mas vai muito além, descrevendo o cenário global e espiritual antes do seu glorioso retorno. O propósito de Jesus ao compartilhar essas profecias não era gerar pânico, mas sim equipar seus seguidores. Ele queria revelar os sinais que indicariam a proximidade do seu retorno, para que estivessem preparados e vigilantes. Jesus inicia sua profecia descrevendo uma série de sinais que afetariam o mundo em larga escala. Ele os chama de o princípio das dores, uma metáfora que sugere o início de um processo que se intensificará. Um dos primeiros sinais mencionados são as guerras e rumores de guerras. Jesus deixa claro que esses conflitos seriam uma constante na história humana, mas que sua frequência e intensidade aumentariam à medida que o fim se aproximasse. Ele também fala sobre fomes em diversos lugares. A escassez de alimentos causada por conflitos, desastres naturais ou outros fatores seria uma realidade dolorosa em várias partes do globo. Juntamente com as fomes, Jesus menciona terremotos em diversos lugares. A atividade sísmica e outros desastres naturais se tornariam mais frequentes e devastadores, impactando a vida de milhões. Além dos cataclismos físicos, Jesus alerta para o surgimento de falsos profetas, pessoas que se levantariam em nome de Deus, mas que, na verdade, estariam a serviço do engano, distorcendo a verdade e desviando muitos. Esses falsos profetas teriam um poder de persuasão significativo. Jesus adverte que eles enganarão a muitos, levando-os por caminhos de erro e afastando-os da verdadeira fé. Em meio a esses sinais, os seguidores de Jesus enfrentariam perseguição. Seriam odiados por todas as nações por causa do nome de Cristo, entregues para serem afligidos e mortos. Jesus reitera que todos esses eventos, guerras, fomes, terremotos, falsos profetas e perseguição, são apenas o princípio das dores. Eles não são o fim em si, mas o início de um período de tribulação crescente. Essa descrição indica que o sofrimento e a dificuldade aumentarão progressivamente antes do fim. É um chamado à sobriedade, mas também à confiança na promessa de que Deus está no controle. A profecia de Jesus não se limita aos sinais físicos e geopolíticos. Ele também descreve um cenário de deterioração espiritual e moral que marcaria os tempos finais. Um dos sinais mais tristes é o esfriamento do amor em muitos corações. A compaixão, a empatia e o amor ao próximo diminuiriam, substituídos pelo egoísmo e pela indiferença, perseguições, prisões e até mortes por causa do nome de Jesus. O amor se esfriará, uma sociedade cada vez mais insensível. Paralelamente ao esfriamento do amor, haveria um aumento da iniquidade. A maldade, a injustiça e a transgressão da lei de Deus se tornariam mais prevalentes na sociedade. A apostasia, o abandono da fé, se tornaria uma realidade crescente. Muitos que um dia professaram seguir a Cristo se desviariam, seduzidos pelos enganos do mundo ou desanimados pelas dificuldades. No entanto, em meio a essa escuridão crescente, Jesus aponta para um sinal de esperança e um propósito divino. Ele declara que antes do fim,
o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Essa pregação global do Evangelho é um testemunho a todas as nações. É a oportunidade final para que pessoas de todos os povos ouçam a mensagem de salvação e respondam em fé. Apesar dos desafios e da oposição, a expansão do Evangelho é um sinal poderoso da soberania de Deus. Ele garante que sua palavra alcançará os confins da terra antes que o fim chegue. A parte mais crucial e prática da profecia de Jesus em Mateus 24 é o chamado insistente à vigilância. Ele não apenas descreve os sinais, mas exorta seus seguidores a estarem preparados. Jesus enfatiza repetidamente a importância de estar pronto para o seu retorno. Ele usa diferentes analogias e parábolas para ilustrar essa necessidade urgente. Uma verdade fundamental que Jesus revela é que ninguém sabe o dia nem a hora exata do seu retorno. Nem mesmo os anjos no céu, apenas o Pai. Essa incerteza deliberada serve a um propósito. O fato de não sabermos o momento exato nos impede de sermos complacentes. Isso nos força a viver em constante prontidão, como se cada dia pudesse ser o último antes da sua vinda. A necessidade de estar pronto é vividamente ilustrada por parábolas que Jesus conta logo após este discurso, como a das 10 virgens, em Mateus 25. Algumas estavam preparadas, outras não. Estar pronto, no contexto dessas parábolas e do discurso, significa ter a lâmpada da fé acesa. Significa manter viva a chama do relacionamento com Cristo, nutrida pela palavra e pela oração. Significa também ter o azeite das boas obras. Uma fé genuína se manifesta em ações que glorificam a Deus e servem ao próximo. A preparação envolve viver uma vida que reflete a transformação de Cristo. A vigilância não é apenas esperar passivamente, mas viver ativamente na expectativa. É estar atento aos sinais, mas, acima de tudo, estar firmemente enraizado em Cristo. A mensagem central de Mateus 24 é clara. Esteja atento aos sinais dos tempos, mas não se deixe consumir pelo medo ou pela ansiedade. A profecia é um mapa, não uma sentença de pânico. Em vez de temer, somos chamados a viver uma vida de fé inabalável. Uma fé que confia na soberania de Deus em meio ao caos e que se mantém firme nas suas promessas. Somos chamados a viver uma vida de amor sacrificial. O amor que se esfria no mundo deve brilhar ainda mais intensamente na vida dos seguidores de Cristo, alcançando os perdidos e edificando os irmãos. Somos chamados a viver uma vida de serviço dedicado, usando nossos dons e talentos para a glória de Deus e para o avanço do seu reino, cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. Devemos aguardar com esperança o retorno de Cristo. Essa esperança não é um desejo vago, mas uma certeza baseada na fidelidade de Deus. É a bendita esperança que nos sustenta em meio às tribulações. A profecia de Mateus 24 não é um convite ao pânico ou à especulação desenfreada. É, antes, um chamado urgente à preparação espiritual e à santificação. É um chamado à perseverança na fé, mesmo quando a perseguição se intensifica e o amor esfria ao redor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É um chamado à esperança inabalável na promessa da vida eterna. A certeza do nosso destino final nos capacita a enfrentar as dificuldades do presente com coragem e alegria. A vigilância, portanto, não é apenas uma atitude momentânea, mas um estilo de vida contínuo. É a postura de quem vive cada dia consciente da proximidade do retorno de Cristo. Vigilância é uma constante busca por Deus, um desejo ardente de conhecê-lo mais profundamente e de viver de acordo com a sua vontade. É uma firme confiança em suas promessas, sabendo que Ele é fiel para cumprir tudo o que disse, incluindo a sua vinda para buscar a sua igreja. Ao olharmos para o mundo hoje, podemos ver como muitos desses sinais descritos por Jesus parecem estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, desastres, enganos espirituais e o esfriamento do amor
são realidades globais. Entender como esses sinais se cumprem hoje nos ajuda a discernir os tempos, não para marcar datas, mas para reconhecer que a narrativa profética de Jesus está se desdobrando. Diante disso, a pergunta crucial para cada um de nós é: como devemos nos preparar para o seu retorno? A resposta de Jesus é clara: vigilância e prontidão. Isso significa examinar nossos corações, arrepender-nos dos nossos pecados, fortalecer nossa comunhão com Deus e viver de forma que honre a Cristo em todas as áreas da vida. Significa também compartilhar ativamente o Evangelho, pois a pregação a todas as nações é um sinal que precede o fim. Somos parte do cumprimento dessa profecia. Podemos, com base nos sinais e na palavra de Deus, descobrir se estamos vivendo os dias finais profetizados por Cristo. A intensidade e a convergência dos sinais sugerem que sim, estamos mais perto do que nunca. O capítulo 24 de Mateus ressoa através dos séculos, falando a cada geração sobre a realidade do fim e a esperança do retorno de Cristo. Que este estudo nos inspire a viver com maior propósito, santidade e urgência, aguardando com alegria o dia em que veremos nosso Salvador face a face, que a nossa esperança esteja firmada nele. Inscreva-se no canal para ser notificado de novos vídeos. Aproveite e compartilhe com um amigo.